Graça e paz, queridos irmãos e amigos, principalmente pastores, obreiros, missionários, sejam bem-vindos ao podcast Fé na Verdade. Este podcast foi criado para dar sequência da Conferência Fé na Verdade, que anualmente nós realizamos. Uma conferência que sempre ocorre no último final de semana do mês de junho. Neste ano de 2024, 27, 28 e 30 de junho, teremos a 15ª edição da Conferência Fé na Verdade. 4 doutores da Universidade Washington Baptist University, lá do Arkansas, eles estarão aqui compartilhando conosco a Palavra de Deus. Entre no site da conferência fenaverdade.com.br e veja os temas que eles ministrarão. Serão 3 dias maravilhosos, serão 12 mensagens que nós receberemos de Deus. E o podcast Fé na Verdade quer ser uma continuação, porque a missão da Conferência Fé na Verdade é cuidar dos que cuidam do rebanho de Deus. Nós, pastores, cuidamos do rebanho. E quem cuida dos pastores? Então, esta conferência quer somar, quer ser instrumento de Deus para o encorajamento, para o ânimo, para o conforto, para o consolo e o fortalecimento daqueles que estão na lida ministerial, que exige tanto da vida espiritual, emocional, familiar do pastor. Esse podcast é para você, pastor, e eu quero pedir a você, meu irmão, que não é pastor, que é ovelha, diga para o seu pastor que o podcast Fé na Verdade é para ele. Divulgue entre os seus amigos pastores, ajude-os a saber e a serem edificados por este podcast. Está conosco o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista Dom Pedro, aqui em Manaus. E nós juntos estamos estudando, capítulo por capítulo, do livro Ser Pastor. Um livro que eu recomendo. É um livro fácil, um livro simples, mas que realmente ele bate na cabeça do prego, ele diz o que nós, pastores, precisamos lembrar. Nós sabemos, mas precisamos tanto ser relembrados. E ao ler estes capítulos, como eu tenho sido abençoado, e hoje, do capítulo 4, o tema será a oração. Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Fé na Verdade. O irmão tem apreciado o livro, tem tido prazer na sua leitura. Qual a sua impressão da obra? Eu tenho sido muito edificado, tenho sido confrontado também, porque o tema oração é um tema muito comum. E aí que está o grande perigo de nós começarmos a achar tão comum a ponto de sairmos do plano e propósito que Deus tem para as nossas vidas, quanto a essa disciplina tão importante, que é a disciplina da oração. Então eu acredito que será uma conversa bastante edificante e desafiadora. Sim, sem dúvida. Vamos lá então. No capítulo 4, com o tema oração, os autores fazem as seguintes considerações gerais e iniciais. Primeira, se existe um assunto que requer tratamento honesto e exaustivo, esse assunto é a oração na vida do pastor e mestre. Ninguém questionaria a sua importância e prioridade, mas a sua prioridade não é fácil de alcançar. Pastor, é interessante. O que mais me pedem como pastor é: pastor, ore por mim. É o pedido mais recorrente. E, de fato, há uma expectativa da igreja, das ovelhas, de que o pastor seja realmente um homem de oração. E é um desafio orar. Não é simples e não é fácil. Quando alguém já me disse, quando eu compartilhei que eu dedicava quase toda a minha manhã para a oração, e a irmã me perguntou: pastor, só ora de manhã? Eu disse: só ora. As pessoas não conseguem. Hoje o mundo é pragmático, é um mundo de ativismo. As pessoas entram
na roda viva da vida e elas não conseguem parar, focar, concentrar e não conseguem se debruçar diante de Deus em oração. E a oração também, ela é exaustiva, porque não sei como é a sua experiência, mas quando você ora por um casal que está vivendo um drama, quando você ora por um rapaz, uma moça que está enfrentando uma luta, é quase que impossível não nos envolver emocionalmente. E após um período de oração por várias pessoas, a gente se levanta dos joelhos cansados, não é? Graças a Deus também, porque tem vitórias nas vidas das ovelhas e é um prazer também poder agradecer a Deus e nos alegrar diante de Deus com a vitória dos irmãos, né? Mas como ele vai dizer, ninguém vai questionar a importância e a prioridade da oração, mas é um alvo difícil de alcançar, não é verdade? Então, uma coisa é o fato de que a oração deve ser uma prioridade. E outra coisa é alcançarmos. Então, isto significa que deve haver, de fato, da nossa parte, uma busca incessante para que esta disciplina seja uma realidade na vida da gente, na vida do pastor, principalmente, que serve de modelo de exemplo para que a igreja seja uma igreja de oração também. É verdade. E, pastor, é tão interessante isso porque eu sempre tive disciplina de oração, mas vira e mexe, quando você abre os olhos, você já perdeu. Sim. Né? E eu tenho um problema, tem pessoas que estudam ouvindo música e tudo, eu não consigo orar a não ser que haja realmente silêncio e privacidade. Sim. Então eu acordo todo dia, 5, 5:10, 5:15 no máximo, e essa hora e meia primeira, quando ainda está todo mundo dormindo, para mim é preciosa para ter comunhão com Deus. Então, são tantas as atividades do ministério que você, quando realmente acorda, já roubou tempo considerável da oração. Mas os autores tratarão disso nos demais conteúdos que verificaremos. A oração e nosso relacionamento pessoal com Deus. A oração é a principal expressão da nossa relação com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais importante do que o emprego da oração durante o nosso ministério pastoral é o nosso uso da oração como privilégio principal da nossa relação pessoal com Deus. Porque é fácil dizer à igreja, ore, não é? Tenha intimidade com Deus, mas o pastor precisa viver o que prega. Ele precisa ter essa intimidade e precisa fazer esse tempo para estar com Deus, a sós com Deus, não é verdade, pastor? Então, e este entendimento é importante porque a oração como disciplina espiritual, se ela não for praticada com este propósito, que é o relacionamento íntimo com Deus, desfrutar da presença dele, pode, infelizmente, se transformar numa disciplina que gera morte. E é o caso de pessoas que praticam a disciplina, mas não veem os resultados que o Senhor espera, que é a transformação das nossas vidas, das nossas almas, na imagem de Cristo. Dando seguimento, a primeira prioridade para um pastor e mestre é viver como um cristão deve viver. Isso significa empregar a oração plenamente. É saudável temer o profissionalismo em nosso serviço cristão, cair na armadilha de orar publicamente, porque se espera que o façamos, mas não sermos de verdade homens de oração em nossa vida privada. E isso, pastor, me toca muito,
porque o apóstolo, ele havia dito, Paulo, que ele esmurrava seu corpo e ele o reduzia à escravidão. Esse é um versículo que vira e mexe, vem muito forte na minha memória. Ele falando do quão severo e austero ele era com ele mesmo, para que depois de pregar ele não fosse reprovado. E se tem algo que é lastimável na vida de um pastor, é ele não ser um homem de oração. E a igreja perceberá e sentirá o vazio da mensagem, a falta de autoridade, a falta, talvez até um academicismo teológico, mas a falta mesmo daquela autoridade que procede quando você tem contato pessoal íntimo e direto com o Pai. E eu sinto isso muito no meu ministério. Não é? Quando, por exemplo, a gente viaja, muda a rotina todinha, não é? Exatamente. E você não consegue ter aquela disciplina de oração e parece que me dá um vazio, é algo assim, eu não sei mais viver sem isso, né? E faz uma falta tão grande que parece que realmente está faltando alguma coisa essencial na nossa vida, né? No caso da oração, como disciplina espiritual, ela vai nos colocar, como as outras, é lógico também, no lugar onde Deus vai atuar, vai agir, vai derramar a graça dele em nossas vidas. É esta graça que nos sustenta. Agora, como é uma disciplina que exige o nosso esforço, o nosso empenho, aí vem o risco dela se tornar uma rotina, Sim. de se tornar um ritual, né? Um trabalho penoso. Isso. Infelizmente, muitas vezes as pessoas olham para a disciplina da oração, também da palavra, como disciplinas exaustivas, mas elas não são quando este entendimento é assimilado e é praticado, da vida de intimidade que ela nos proporciona com o Senhor. Ok. Então, os autores prosseguem dizendo que a oração eficaz no trabalho pastoral surge do hábito de oração pessoal. A oração pelo valor da oração, ou melhor, orar por causa da comunhão com Deus. Uma vez que a nossa relação com Deus é a chave de tudo, essa é a principal área de ataque sobre nossa vida cristã. Eu percebo isso claramente. Nos tirar dos joelhos, ocupar o nosso tempo, porque os ramos recebem a seiva da videira. Sim. E é quando nós estamos realmente diante de Deus, pelo prazer de estar com Deus. Não é? É tarefa do pastor orar pela igreja. E você pode fazer isso mecanicamente. Sim. Senhor, abençoa fulano, Senhor, e citar. Por isso que a intercessão, ela é emocionalmente, ela pode até nos esgotar, porque ao interceder, você vai interceder por uma criança como se fosse seu filho, seu neto, por aquela irmã como se fosse sua mãe, e esse envolvimento emocional com as nossas ovelhas, quando nós estamos diante de Deus, realmente é impossível orar sem derramar lágrimas e sem nos emocionar diante de Deus por causa do sofrimento das pessoas e o quanto a gente pede a Deus misericórdia por elas e por nós mesmos, né? Todos nós temos os nossos problemas, né? Então, os autores, eles dizem, se não injetarmos uma quantidade razoável de disciplina em nossa vida, seremos incapazes de controlar os elementos contrários que continuamente militam contra a oração. O autocontrole começa quando nos levantamos de manhã de modo a separarmos tempo para a oração. Para a maioria de nós, a única oportunidade real de um momento calmo, imperturbável, é no início da manhã. Essa é a sua experiência, pastor? Sim. E isso é desafiador num mundo como o que nós vivemos hoje, principalmente quem vive
numa cidade como Manaus, ou em cidades como Manaus. E eu tenho comentado com os irmãos da Igreja Dom Pedro sobre a necessidade de nós buscarmos uma vida simples. Ali em Atos 2, 42 a 47, nós encontramos as disciplinas espirituais da palavra, da oração, da comunhão. O próprio evangelismo aparece ali nas entrelinhas, mas a disciplina fundamental que nos leva a esta experiência de um tempo a sós com o Senhor é a vida simples, que consiste numa vida não corrida, não complicada, onde se dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. E como é possível isso numa cidade como Manaus, por exemplo? É através de uma vida de oração, porque é na presença do Senhor que nós vamos conseguir encontrar o equilíbrio necessário para lidar com uma agenda cheia como a que temos numa cidade como a nossa. Sim. Pastor, na sua opinião, quais seriam aí esses elementos contrários que militam contra a oração? Por exemplo, eu estava com o hábito errado de tomar, quando eu acordo, eu tomo só um café preto. Sim. Quando ele está quente, estou tomando, eu vou olhar o celular, se chegaram mensagens durante a madrugada. E quando chega uma mensagem, chegou, quando eu fui dormir, não vi, e algo preocupante, pronto, aquilo já domina a minha mente e já me deixa realmente, às vezes, preocupado, tenso. A tentação é logo começar a escrever para responder. Eu recebo 50, 60, 80 WhatsApp, às vezes até 100 ou mais por dia. E aí eu aprendi, isso atrapalhava o meu tempo. Sim. Quando eu via, 40 minutos, 45 se passaram, respondendo para cada um, mesmo que respostas rápidas. E isso me roubava o tempo. Então eu amanheço, eu vou tomar meu café, não olho mais as mensagens para poder ali me derramar diante de Deus e estar totalmente centrado em Deus. O que mais, assim, na sua experiência, milita contra o tempo da oração? Por incrível que pareça, às vezes até as próprias atividades do ministério. Se não tomarmos cuidado com principalmente nós que temos um tempo integral para o ministério, nós corremos o risco de achar que porque estamos cumprindo a nossa agenda ministerial, nós estamos agradando ao Senhor. Como Ele, no entanto, está desejando que nós tiremos um tempo para estar a sós com Ele. Eu estou lembrando aqui da minha esposa. Às vezes, ela chama a minha atenção para o fato de que ela quer a minha atenção em alguns momentos. E como ficamos ocupados com muitos afazeres, corremos o risco de ser como Marta e não como Maria. É interessante, Todos os que trabalham na igreja durante a semana, não só o pastor, toda a equipe, não é? A tendência, por exemplo, porque a gente já está aqui a semana toda, Sim. Olhar a igreja como um trabalho. E você perder o prazer da adoração. E ver o nosso trabalho é um ministério, mas perder aquela comunhão intensa com Deus, não é? E abrir mão da oração. Eu vigio e oro muito sobre isso, pastor, porque isso acaba com a vida de um pastor, por exemplo. Sim. Quando ele trata da oração, da palavra, profissionalmente, como cumprir tarefas, do ministério. Os autores prosseguem dizendo, pastor, os deveres pastorais muitas vezes significam irmos para a cama muito tarde. Parte da disciplina de acordar cedo é exercer igual disciplina no momento de ir dormir. Eu gostei muito disso e nós vamos continuar, pastor. Daqui a pouco nós vamos voltar para o segundo bloco do nosso podcast Fé na Verdade e nós vamos tratar aí dessa disciplina
não só do acordar, mas na hora de dormir também. Daqui a pouco estaremos de volta. Sejam bem-vindos para o segundo bloco do podcast Fé na Verdade. Estamos estudando o 4º capítulo do livro Ser Pastor. E o tema que estamos abordando é oração. Antes, eu quero de darmos seguimento, quero divulgar para os pastores a conferência Fé na Verdade. Ela acontecerá este ano de 2024, sexta-feira 28, sábado 29, 30 domingo de junho de 2024. Será no Complexo de Adoração e Comunhão, CAC, lá no Tarumã. É o acampamento da igreja. O investimento é de R$400, hospedagem, toda alimentação e toda a conferência. Teremos 4 preletores. O pastor e doutor Ray Franklin, ele falará sobre o tema Como o Cristianismo Mudou o Mundo. Este irmão foi também missionário no Japão, tem uma ampla experiência pastoral, missionária e também acadêmica na área do ensino. O Terry Carter, pastor e professor, doutor da Universidade Washington, ele falará sobre o tema Avivamentos, Despertamentos e o mover de Deus na igreja através da história. O doutor Doug Nicolation, ele falará para nós sobre um tema bem interessante, Levíticos e o crescimento cristão. Ele correlacionará o livro de Levíticos, tão pouco lido, né, com o crescimento. E a doutora Bárbara, ela estará conosco falando sobre discipulado na igreja. Então entre no site fenaverdade.com.br, lá tem todas as informações, tem os horários, tem o programa, faça logo a sua inscrição. Você que é ovelha, proponha na sua igreja, que a igreja financie, que a igreja pague para o seu pastor participar. Siga um bom exemplo da Igreja Batista de Constantinópolis. Ela me dá um bom congresso todo ano para que eu possa ir, crescer, aprender, voltar com as forças renovadas para a lida ministerial, porque passamos o ano todo pregando. Precisamos também ouvir a palavra de Deus, tá bem? Então divulgue para os seus pastores a conferência e não perca a nossa conferência Fé na Verdade. Pastor, vamos voltar então para o nosso tema da oração. E eu achei interessante, não é, ele dizer, porque muitas vezes fazemos o plano de acordar cedo para orar, mas não vigiamos a hora de dormir. Sim. E precisamos de 8 horas, isso é a ciência, a necessidade, né, de ter uma noite boa de sono. E ele disse que nosso Senhor Jesus descobriu claramente que, no caso dele, a única maneira de ele ter tempo para estar em silêncio com seu Pai, em oração, era ao se levantar antes do raiar do sol, não é? Então, o próprio Jesus, que era assediado do primeiro ao último momento do dia, só tinha privacidade antes do sol raiar. Como pastor, o que o pastor diria da sua experiência e também para os pastores nessa disciplina quanto ao horário de dormir? Então, eu tenho procurado exatamente fazer isso. No passado, quando eu estava ainda começando o meu ministério, eu fui negligente nessa questão de dormir mais cedo. Inclusive, no tempo em que eu estava como missionário no interior de São Paulo, era costume das pessoas lá na região onde eu estava ficarem até tarde, conversando, tendo aquela comunhão, e é uma coisa gostosa, uma coisa boa. Mas hoje eu percebo como é necessário e importante nós termos horário para dormir. Então eu tenho procurado fazer isso, dormir mais cedo, apesar de que há situações em que precisamos concluir um projeto, concluir um trabalho, concluir uma pesquisa, mas é muito importante nós nos policiarmos nesse sentido, de não cairmos nesta armadilha e principalmente no caso, na idade em que eu estou, eu percebo a necessidade de
um tempo de descanso. E Jesus é um modelo, é um exemplo para nós nesta área. Isso para mim chamou muita a atenção. Eu percebi também, graças a Deus, pude corrigir, chegando em casa, né? Às vezes, e aí eu faço uma leve refeição, né? Para poder dormir, eu ligava o YouTube, ligava alguma coisa, e aí quando algo era bem interessante, acabava por querer ver, Sim. né? Até mesmo uma mensagem. E o tempo, quando eu percebia, já eram 11 e tanta. Isso me deixava bem cansado para acordar no outro dia. Então, ter essa disciplina, hoje se troca muito a noite pelo dia. Sim. Né? Eu entendo que o pastor, para ele ensinar os irmãos a serem disciplinados, ele precisa ser disciplinado Sim. quanto ao horário de dormir, não é verdade? Então, dando prosseguimento, o autocontrole, dizem os autores, é necessário para superarmos as dificuldades práticas na oração, como a perda de concentração e cairmos na rotina na maneira pela qual oramos. Uma vez que a oração é uma das áreas em que mais queremos que o nosso povo vença a batalha espiritual, nós mesmos devemos vencê-la se quisermos incentivar e ajudar as pessoas com convicção. Se estivermos em oração, podemos esperar que nosso povo também esteja. Todos ansiamos por pertencer a um povo que ora, né? Eu creio que a igreja espera que o seu pastor seja um homem de oração e acredito que todos querem ser membros de uma igreja que ora, porque eu sei e esse irmão, essa irmã saberá que terá suporte de intercessão. Como é a sua experiência nesse sentido, então, eu tenho até comentado em nossa igreja que eu reconheço que nós precisamos investir mais nesta área. A igreja de Dom Pedro é conhecida como uma igreja missionária, uma igreja acolhedora. E eu tenho desafiado os irmãos a estarmos investindo nesta área. Nós temos um programa de oração uma vez por mês, a gente chama de Jornada de Intercessão, que vai das 6 da manhã do sábado até as 23 do domingo. Depois da pandemia, nós começamos a fazer de modo virtual. E, graças a Deus, temos tido um crescimento, um aumento, mas eu percebo que há uma necessidade de se fazer um trabalho de conscientização, visto que nós vivemos numa época em que as pessoas estão sendo assediadas por muitos compromissos, muitos trabalhos que acabam assediando a igreja e tirando o foco daquilo que é o plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Ok. O que quer que digamos em público sobre a oração soará como verdade e será apoiada pelo Espírito Santo, se tal for verdadeiro em privado. A oração é uma prioridade inquestionável para pastores e mestres. A oração é nosso trabalho primordial e principal. Ela tem prioridade sobre o ministério da palavra na medida em que deve vir em primeiro lugar. Eu gosto de dizer que é o principal e mais importante ministério, porque a pregação sem o revestimento de Deus Sim. é vazia. E o revestimento de Deus se dá quando oramos. A pregação sem paixão pelos perdidos, falar do inferno, falar da perdição, como quem fala de qualquer outro assunto sem o coração estar cheio de compaixão e ardendo de desejo que aquele ouvinte se arrependa e creia para ser salvo. Enfim, tudo que nós fizermos dependerá o êxito final, o resultado espiritual que almejamos colher será produto da oração, né? Então, ele é mais importante e vem primeiro do que a pregação,
e do que qualquer atitude, não é? Do que qualquer atividade ministerial. Por isso, eu concordo plenamente, é o nosso trabalho primordial e principal. E, pastor, eu tenho certeza que Satanás trabalha de maneira sagaz, sutil, inteligente, para que, de algum modo, nós justifiquemos pouco tempo a sós com Deus, porque estamos trabalhando para Deus. Exatamente. Não é? E isso é muito... O limiar disso aí é muitas vezes imperceptível. E o pastor pode cair nessa tentação, porque o diabo sabe que um pastor muito ativo, mas sem uma vida profunda de oração, ele não terá êxito. Então, nos levar à ação sem antes passar pela presença de Deus, de fato é uma estratégia inteligente. E eu gosto de dizer, falemos tudo do diabo, que ele não presta, que ele é ruim, mas não vamos dizer que ele é burro, porque isso ele não é. Ele sabe armar e armar muito bem para nós, né? Exatamente. Como é que o pastor vê isso? Então, e o fato de que o Espírito Santo, o apoiador, porque ele veio para nos assistir. A oração, que é conversar com Deus, é falar com Deus, é se relacionar com Deus, nos coloca numa conexão com Deus e com a igreja, com os nossos irmãos, de maneira que esse poder que ele tem dado à igreja vai manifestar o querer dele e o efetuar em todas as áreas das nossas vidas e da vida da igreja também. Então eu concordo plenamente com a sua observação e com o pensamento que os autores colocam, como eu disse, nos confrontando para estarmos nos examinando quanto ao nosso papel como ministros do Evangelho. É verdade. Dando prosseguimento, os autores afirmam: a oração complementa perfeitamente o ministério da palavra. Os apóstolos estabeleceram o padrão para si e para nós em Atos 6, quando determinaram que outros deviam ser designados para fazer os deveres que os impediam de realizar suas tarefas mais importantes, oração e o ministério da palavra. É interessante, né, porque no seminário, por exemplo, nós somos muito incentivados a investir horas de leituras e de estudos para preparar o sermão, mas não somos incentivados a investir horas para a oração, na verdade, e podemos chegar no púlpito com horas de estudos e nem sequer 10 minutos de oração para pregar. Então, temos que zelar por isso, né, pastor? Exatamente. Eu percebo, no meio que eu tenho trabalhado ao longo desses 39 anos que eu tenho de ministério, que a tendência dos pastores é tentar fazer tudo na igreja. Eu sou de uma época em que a gente via o pastor, um homem que fazia de tudo, até subir no telhado para consertar uma telha quebrada. E quando eu comecei o meu ministério, eu achava que isso era significativo, era importante na vida do ministério pastoral. E hoje, graças a Deus, eu estou pastoreando uma igreja que tem me ajudado a estar, de fato, colocando o meu foco ministerial naquilo que é o mais importante para a vida do pastor, que é se dedicar à oração e à ministração da palavra. Então, uma igreja saudável, uma igreja madura, é uma igreja que reconhece que os seus pastores precisam, de fato, estarem servindo nestas duas áreas importantíssimas da igreja local.
Ok, muito bem. Essa decisão teve consequências, a decisão dos apóstolos, né, de voltarem para o ministério da palavra e da oração, e a escolha dos 7. Essa decisão teve consequências imediatas de bênção para a igreja, como Lucas registra significativamente, dizendo, né, se não me engano, é no versículo 7, Sim. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quão diferentes teriam sido as coisas se os apóstolos permitissem que tarefas que outros poderiam fazer os assoberbassem, desviando-os da oração e do ministério da palavra. Entra aí a visão diaconal. Exatamente. Né? A igreja com múltiplos ministérios e todos os membros da igreja se percebendo como servos que estão exercendo um ministério para o qual foram chamados. E assim, o pastor não precisa e não deve realmente se desviar do seu ministério, não é? E isso é sempre uma luta. Sempre, por exemplo, que um novo ministério é criado na igreja, ele demanda muito do pastor. Mas o ideal é conseguir que aquele ministério consiga caminhar com as próprias pernas, claro, orientado, supervisionado, sim, coordenado pelo pastor, mas não a ponto de não tomar uma única decisão se o pastor não estiver presente na reunião. Não é? Então o ideal é liberar cada vez mais o pastor para poder orar e se preparar para pregar domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, no nosso caso, gravar num estúdio mensagens demanda tempo de preparação. Não é algo simples e nem fácil. Não é? E esse é o nosso ministério, de doutrinar a igreja e de pregar a palavra. Não é, pastor? E eu acho que o pastor centralizador, que não treina, que não delega e que não investe na criação de ministérios, ele vai ficar sobrecarregado, vai se exaurir e, com certeza, vai para o chamado burnout, né? Pastor, nós voltaremos, se Deus quiser, daqui a pouco, dando prosseguimento no nosso podcast Fé na Verdade. Estamos de volta no terceiro e último bloco, estudando o 4º capítulo do livro Ser Pastor, o tema, a oração. Antes de voltarmos a considerar este estudo tão edificante, quero dizer a todos os pastores e irmãos que estão nos acompanhando, que se você entrar no canal da Constante TV, no canal da Igreja Batista de Constantinópolis, no YouTube, você encontrará as playlists e os programas anteriores você terá acesso. Se você está pela primeira vez assistindo a este podcast, estamos estudando o capítulo 4. Se você quer conhecer o conteúdo do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, basta acessar o nosso canal no YouTube e lá na playlist você encontrará o podcast Fé na Verdade e você poderá atualizar-se e dar, a partir daqui, prosseguimento, acompanhando conosco semanalmente o programa e o podcast Fé na Verdade. Pastor, os autores citam Simeon, esse servo de Deus, que ele declarou, não é, em seu sermão, que era mais fácil para um ministro pregar e estudar 5 horas do que orar por seu povo meia hora. Isso mostra, pastor, o quão desafiadora é a oração. Sim. Pregar por 5 horas, estudar 5 a 10 horas para pregar, mas não dedicar meia hora. Hoje,
nós estamos tão sem foco, sem capacidade de concentração, de silenciar todas as vozes para poder nos humilhar diante de Deus e ouvi-lo e falar com Ele, que é considerado mais fácil pregar e estudar por 5, 6, 7, 8 horas do que dedicar meia hora à oração. E ele diz, a preparação do próximo sermão sempre parece mais urgente do que o tempo que deveríamos dedicar à oração. A oração é crucial por causa da batalha espiritual que estamos envolvidos. O pastor concorda? Por que o pastor, concordando, por que é tão difícil separar tempo considerável para orar? Eu acredito que em função de nós estarmos mais envolvidos com o mundo tangível, quando na verdade o mundo real não é nem este aqui, o visível, mas é o invisível. Né? Então o tangível é importante, nós precisamos exercer uma mordomia cristã no que tange a administração do tempo, dos recursos, da nossa agenda, dos compromissos. Mas estas coisas que tendem a nos prender, a nos envolver, estas coisas só vão funcionar de forma plena na medida em que nós nos conectamos com o Criador, na medida em que nós nos submetemos àquele que é o Senhor e que está no controle, porque é uma batalha espiritual, como ele fala aí. Então, embora nós estejamos andando na carne, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque tudo o que ocorre no mundo tangível é resultado também do que está aqui na mente da gente. Os nossos pensamentos vão fazer diferença na forma como nós administramos os nossos compromissos, como administramos o nosso modo de viver. Então, pensar nas coisas lá de cima nos conecta com Deus, e a oração faz isso, e nos permite, então, exercer uma mordomia saudável. Não significa que nós não vamos ter conflitos, ou não vamos enfrentar adversidades ou problemas, mas significa que vamos saber lidar, porque estamos sintonizados com o Senhor. Sim. Ele prossegue dizendo que a importância do trabalho de um pastor e mestre automaticamente faz dele o alvo do inimigo das almas. Um inimigo implacável exige vigilância espiritual implacável através da oração. Satanás deleita-se em fazer vítimas entre aqueles que encorajam outros a combater o bom combate da fé. Nesse sentido, o pastor e todo aquele que assume a responsabilidade, o desafio de liderar, ele será alvo número 1 do inimigo. Porque quando um pastor cai, quando um líder cai, realmente ele causa mau exemplo e muitos danos. Por isso, eu gostei que ele fala de um inimigo implacável. Um inimigo assim exige uma vigilância espiritual implacável. Não podemos baixar a guarda um minuto sequer. Existem lutas e grandes boxeadores e lutadores aí que 1 segundo de uma guarda baixa é fatal. Sim. Não podemos, né? Porque o inimigo realmente, como ele diz, ele tem prazer em fazer vítimas entre aqueles que estão à frente. E quando um pastor cai, isso fere profundamente a igreja, a imagem da igreja, a vida espiritual. É uma decepção, é um sofrimento. Igrejas ficam maltratadas, desiludidas, não é? É um estrago. Por isso, nós, pastores, não podemos abrir mão da oração se levarmos a sério que somos alvos
prediletos de Satanás. Não é verdade, pastor? Ele prossegue dizendo para nós que ele, Satanás, vai tentar nos esmagar pela magnitude da nossa tarefa de pastorear e ensinar, especialmente quando as pessoas nos desapontam. Vai tentar lançar entre nós as sementes do desânimo e, ao percebermos quão duro o coração dos homens e mulheres pode ser em relação a Deus e a sua verdade, ele se esforçará para que nos concentremos em nossas fraquezas, em nossa fraqueza e limitações, mas a oração pode frustrar todos os ataques de Satanás. Como o pastor considera estas afirmações tão sábias? Esta é a forma prática de nós levarmos todos os nossos pensamentos e sentimentos a Cristo, né? Cativos à mente de Cristo. Então, ter a mente de Cristo é a nossa proteção diante das investidas de Satanás. É estarmos revestidos da armadura de Deus, né? Estarmos com o coração guardado, protegido. E a oração é a disciplina que nos coloca no lugar onde Deus vai operar o querer dele e o efetuar dele. Eu gosto muito daquele texto de Isaías que ele pergunta: Senhor, quem creu na nossa pregação? É o desânimo que muitas vezes nos tenta e nos ataca ao pregar e o coração, muitas vezes, do próprio povo de Deus está endurecido. E você chega a pensar, será que a pregação tem resultados? Está valendo a pena? Sim. Né? É a tentação de pensar, né, que o trabalho e a pregação está sendo em vão. Mas é uma tentação, nós temos que trabalhar pela fé. Tem missionários, por exemplo, que passam anos trabalhando e semeando para ter o primeiro fruto, não é? Anos depois, e perseveraram. Deus fez a semente brotar e nós temos que crer. Por isso que temos que orar e ter certeza que preparamos e entregamos o sermão no poder de Deus por causa da oração. E aí nós vamos descansar, porque creremos que, tendo pregado do modo certo, em oração e na dependência do Altíssimo, Ele fará com que os resultados que Ele deseja que ocorram, de fato, aconteçam na vida do seu povo, né? E os autores prosseguem agora falando sobre oração de intercessão como parte do cuidado pastoral. A parte principal de nosso cuidado pastoral é invisível para aqueles que se beneficiam, uma vez que é exercido em segredo. Chamados a ser pastores e mestres, temos de ser intercessores pelos membros do rebanho de Cristo que nos são confiados. E a oração não é visita, não é aconselhamento no gabinete, é um trabalho visível e mensurável. Olha, eu aconselhei tanta gente, eu visitei tanta gente, você pode dar até um relatório, não é? Mas esse trabalho é invisível, porque a igreja não nos vê 5 da manhã, 5:30 da manhã, ajoelhados, orando. Mas nós estamos ali, não é? E se considerarmos esse trabalho, o pastor trabalha 16, 17, 18 horas por dia, não é? É verdade. Porque dedicamos tempo considerável a orar pela igreja. E a igreja quer isso, espera isso de nós, pastores. Prosseguindo, oração e o preparo para ensinar e pregar. À medida que nos abrimos diariamente diante de Deus, vamos naturalmente compartilhar com Ele as tarefas que estão diante de nós, incluindo nossa preparação para o ensino de Sua palavra. Há um valor também em fazer deliberadamente uma pausa para orar
cada vez que vamos abrir nossos livros para o estudo, de modo que nos lembremos de nossa dependência do Espírito Santo por iluminação na preparação, bem como por poder na pregação. Pastor, o que o irmão comenta sobre estas afirmações? Esta prática da oração é uma evidência clara da nossa total dependência do Senhor. Então, o que nós temos, o que somos e o que fazemos vem dele. Então, o sucesso do ministério pastoral está nessa dependência do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo. Eu tenho usado uma expressão nos últimos anos agora do meu ministério que parece assim algo tão simples, mas que acaba chocando as pessoas. Eu percebo quando eu digo assim que quem manda na igreja é o Espírito Santo, que quem faz a nossa agenda é o Espírito Santo. Por que as pessoas, às vezes, os crentes ficam um pouco assustados com uma declaração assim? É porque a vida religiosa pode nos levar a um profissionalismo, pode nos levar a uma prática de dicotomia e não viver de forma integral esta dependência que os autores estão reafirmando aqui, que é legítima. Nós pertencemos ao Senhor e tudo que temos e tudo que somos vem dele e é para ele. E eu acho interessante no que eles colocaram que o pastor pode achar, né? Bem, eu tenho aqui comentários, eu tenho aqui bons livros teológicos que estão tratando dessa passagem que será exposta na pregação, mas pedir a Deus não é como abrir livros para ler. Sim. Não é sempre orar e pedir: Deus, abre o meu entendimento para compreender as Escrituras. E dar as palavras certas, porque até isso é importante. Sim. Tudo isso tem um valor muito grande diante de Deus. Dando prosseguimento, a oração ao visitar e aconselhar. A oração é o melhor ponto de partida para determinar onde e quando fazer visitas pastorais. A oração deve ser parte de cada visita pastoral. Uma vez que a tornamos nosso hábito, as pessoas vão sempre esperar que oremos com elas e vão ficar desapontadas se não fizermos. Não são visitas sociais, não são visitas de entretenimento, não são visitas cordiais. É uma visita pastoral. E se é uma visita pastoral, tem que ter oração, né? E mais uma vez uma evidência desta dependência, né? Na direção, na condução do Espírito Santo. Muito bem. O que dissemos sobre a oração e visitas pastorais, dizem os autores, né? Aplica-se igualmente à oração e aconselhamento. Então, o tempo gasto em aconselhamento deve concluir, portanto, em oração, relacionando as Escrituras com a situação e pedindo a Deus especificamente por aquilo que é claro que Ele quer fazer ou dar. Então, seja visitando, seja preparando sermão, seja aconselhando no gabinete, a oração é quem determinará a concretização dessa... tentar mostrar para o aconselhando o que a palavra de Deus tem a dizer sobre aquela situação que ele está vivendo. Isso, né? É muito importante, porque no aconselhamento bíblico, o aconselhado é confrontado com a palavra. Ele tem que ser levado a pensar biblicamente. Ele tem que ser levado a tomar uma decisão. E isto é um milagre. Isto é um milagre. Levar uma pessoa a reconhecer o seu pecado, confessá-lo e tratar também é uma ação do Espírito. E é o que leva à transformação, que é o propósito da ministração da palavra, transformação de vidas. Sim. Muito bem.
Oração pública. Espera-se que pastores e mestres liderem a oração pública mais do que a maioria das pessoas e ainda mais na condução do culto público a Deus pelo seu povo. As melhores orações públicas são aquelas que vêm do coração e são movidas pelo Espírito Santo, tendo em mente esse princípio necessário e primordial. As melhores orações são aquelas que surgem da nossa leitura diária das Escrituras e sua aplicação para a nossa vida, pois então elas estarão renovadas e diferentes a cada vez que oramos. Podemos ser tentados a fazer do púlpito belas orações, Sim. né? Orações que alguns oram como se estivessem pregando, né? Verdadeiros sermões. Mas a melhor oração é aquela que mostra que o pastor tem intimidade com Deus, não é verdade? E isso, como ele destaca aqui no livro, é um resultado da leitura da palavra, da aplicação da palavra no coração, é viver de fato aquilo que agrada ao Senhor. Muito bem. Estamos então encerrando mais um podcast Fé na Verdade, estudando o livro Ser Pastor, capítulo por capítulo. Hoje falamos sobre o tema da oração, o quanto ela é imprescindível, fundamental, primordial e deve ser prioritária, o ministério prioritário na vida do pastor, de modo que nós, pastores, compreendamos que o maior interessado em nos ver fora dos joelhos e da oração é o inimigo, porque a única maneira de nos derrotar moralmente, espiritualmente e ministerialmente é se estivermos fracos. E Deus, pela oração, nos visita, nos fortalece e nos encoraja. Portanto, pastores, sejamos homens de oração. Convido você a estar conosco no próximo podcast, porque nós daremos prosseguimento estudando o livro Ser Pastor. Fique na paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente.